Paz seja convosco. Amém. Amém? Vamos abrir a Escritura no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. E assim diz a Escritura: porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Amém? Amém. Podem assentar, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós nos reunimos aqui no Cenáculo Maior, para adorarmos a Deus em espírito e verdade. E paulatinamente, como aquela visão que eu tive da tartaruga, eu vi uma tartaruguinha pertinho de mim. E daqui a pouco ela estava muito distante. E daqui a pouco ela estava desaparecendo no horizonte. E eu não estava entendendo o que era aquilo. E o Espírito de Deus me revelou que assim é a mensagem. Essa caracteriza a mensagem. Parece que ela vai a passos lentos, né? Parece que ela está demorando, né? Mas ela é igual a tartaruga, ela vai indo, né? Ela vai indo. E a tartaruga tem algumas características. Quando a tartaruga é agredida, ela encolhe as perninhas, encolhe a cabecinha e fica até esperar a fúria passar, né? E essa mesma tartaruga estava caminhando. Daqui a pouco caiu uma árvore em cima dela. E ela virou para um lado, tentou para o outro, tentou sair, não deu, ficou ali. Passou-se o tempo, a árvore apodreceu, e a tartaruga continuou. Falou: assim é a tua vida. Vão te criticar, vão te condenar, vão te abandonar, mas deixe-os apodrecer, siga. Então, aquela visão foi de grande significado para a minha pessoa, naquela época, né? Um grande aprendizado para a minha vida comum, espiritual, e uma lição, né? Uma lição. Quando alguém te apedrejar, não use pedras também. Cala-te, deixa a fúria passar. Refugie-se na sua casa, fecha teus olhos. Não vá revidar essas coisas. É a mesma coisa, o Daniel está me falando, que falou para o modo que se diz ministro de Deus, que a ceia, a Páscoa, uma vez por ano, não, todo mês. A gente não tem que estar discutindo essas coisas, foi para ele. Paulo dá esse exemplo, né? Eu preguei essa mensagem aqui. Não tem que estar discutindo nada. Se não crê, não crê, acabou. Você não vai transformar aquela pessoa. Ela não crê. Se ela não crê na Escritura, como é que ela tem o Espírito Santo? Pergunta eu. Como é que você se tem o Espírito Santo e não crê no que o Espírito Santo te fala? Então, você não tem Espírito Santo nenhum. Pensa que tem. Né? É como eu falou hoje, a pessoa clamou a Deus. Qual Deus? Tem tantos. Aquela mensagem, Deus e mais Deus, né? Criam-se Deus e mais Deus. E o mundo religioso, político, o mundo denominacional, entende que vai salvar o mundo todo. Não, gente. Apenas os eleitos, chamados de Deus, esses são restaurados. Deus não restaura o filho do diabo. Isso é tolice. Vamos colocar centenas de grupos em Campo Grande, vamos fechar todas as entradas da cidade, os demônios vão entrar na cidade. Tolice, cara. Tolice. A Bíblia diz que o demônio está ao nosso redor, fugindo como um leão, querendo nos estragar. Está ali. Só que ao nosso redor está o anjo do Senhor. E quando é que o anjo do Senhor fica ao nosso redor? Quando eu temo ao Senhor. Não é que diz a Bíblia? O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme ao Senhor. Se você não teme ao Senhor, qual anjo está ali protegendo ele? Nenhum, gente. Está entendendo? Então a superstição religiosa, ela é catastrófica, enganosa. Muitas pessoas pensam que estão salvos, porque pertencem a uma comunidade de fé. A salvação é quando o teu espírito está ordenado pelas Escrituras, Urim e Tumim, Velho e Novo Testamento.
Nós não vivemos costume de igreja, nós não somos denominacionais, não somos religiosos, nem políticos. Não. Nós somos cristãos da palavra. E houve um pastor da presbiteriana, né? O irmão estava lá com ele e falou, ali, ele é um cristão. Falou para o irmão Lúcio, ele é um cristão. Os outros estavam lá. Ele não é presbiteriano, não é batista, não é assembleano, não, ele é cristão. E o cristão não tem ligadura com denominação. Trocaram o nome de Jesus Cristo, né? Por assembleano, por batista, por isso, aquilo e por outro. Nós temos milhões de comunidades de fé. Mas elas estão alinhadas na Escritura? Eis a questão. Mas, amados, a mensagem de hoje, o título dela é o imponderável tempo. O que é imponderável? Aquilo que eu não posso medir. Não tem como medir isso. Não? Ela é a mensagem número 44 dessa segunda dimensão, dessa primeira trombeta. Nós já estamos terminando, faltam duas para terminarmos a segunda dimensão. Somando hoje 1.073 mensagens, desde 20 de agosto de 93, no calendário religioso, que nós pregamos para a mensagem A Ressurreição. E hoje, no calendário da igreja, é dia 12 de Elul, o 6º mês lunar, e segundo sábado do mês. E nós estamos, como falei, vivendo o segundo ano, né? Os últimos 7 anos do 8º silêncio. Então, estamos caminhando para o fim. Então, veio um momento muito adequado e oportuno, essa mensagem, o empoderável tempo. Então, nós estamos, pela graça, pela misericórdia de Deus, que diz Lamentações, que ela se renova a cada manhã, né? Capítulo 3 de Lamentações, nós estamos vivendo um tempo sem igual, um tempo maravilhoso. Ainda que ao nosso redor, o perigo que está rodeando, né? A corrupção se alastrando, a imoralidade aumentando, né? A infidelidade, os contratos ficando mais altos, as drogas, a prostituição, né? O desapego, a família, e tantas coisas acontecendo. Mas nós estamos vendo um tempo glorioso. O profeta falou, o irmão falou, que quando é que uma estrela brilha mais? Quando a noite está muito escura. Quanto mais escuridão, mais brilha a estrela. Os magos precisavam da escuridão da noite para ver o brilho da estrela. E chegaram até Jesus através da estrela. Olha, a estrela representa o profeta, né? Luz, caminho, direção, né? Há um hino que a gente canta, que tem que ser corrigido, né? Aquele Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que o profeta virá para restaurar o mundo, não o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai sustentar o profeta da restauração, mas não é Jesus que vai restaurar. Está entendendo? Então o hino guarda a Escritura. Então, nós temos que corrigir. Vamos parar de cantar isso. Amém? Ué, vocês estão cantando hino ao Senhor. O hino está fora da Escritura, você não tem que cantar isso. É como eu falei para o Gessé. Vocês cantam bonito, mas tudo que vocês cantam não está na Escritura, rapaz. Plágio de música mundana. Plágio de música de Elvis Presley. Plágio de música, essas cantoras gaita que tem por aí. Você é vendedor de disco, rapaz. Não estou te ofendendo, não. Mas é a verdade, não é não? Vendedor de disco. Pega uma música, uma daquelas cantoras que tem no Brasil, tipo Ângela Maria, né? Aquela voz linda da mulher, e faz um plágio. E diz que está adorando a Deus. Deus não se mistura com o mundo, gente. Deus é puro. Né? Deus é impecável. Mas nós não vamos consertar isso, certo? Mas nós estamos nos aproximando, meu Deus, para o final da segunda dimensão dessa primeira trombeta, né? E essa mensagem é a 44ª, 44. Então estamos chegando, né? Faltam mais duas para completar 46. E 46 é um número muito glorioso. O tempo que levou para a construção de
templo. 46 anos eles levaram na restauração do templo de Salomão. E o templo de Salomão nunca ficou em pé. Foi derrubado de novo. Mas Deus que levantaria um templo eterno. Aleluia! E esse templo eterno é o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele que é o templo eterno. Então, importantes mensagens foram ministradas aqui, na terra de hoje, tais quais o cenáculo. Foi uma mensagem muito profunda, nos revelando a verdade da escriturística. E ela foi a 33ª mensagem dessa segunda dimensão da primeira trombeta. Bom, mas quando nós começamos a ministrar essa mensagem da trombeta, nós começamos a deparar com coisas imponderáveis que a gente não tem como medir. Nós temos que crer. Né? Moisés, em momento nenhum, mediu distância do deserto, dificuldades para conduzir aquele povo rebelde. Não. Moisés seria o próximo presidente da República. Ele renunciou todas as farturas, né? As benesses, né? Faraônicas, para andar com o povo 40 anos no deserto. Tem gente que não quer renunciar um grande de cabelo. O cabelinho não pode cair para cá, não pode ir para lá. Né? Então, Moisés renunciou riquezas para andar 40 anos no deserto, mas o calçado não gastou e nem a roupa apodreceu. Pensou? E ele era a palavra naquela hora: vida ou morte. O profeta é vida ou morte. Ou você vive o que ele está falando, você morre sobre aquilo que ele acabou de falar. Vida ou morte. Né? Então entenda que estamos perto da grande reunião. Já passamos um pouco a distância do sábado. Nós estamos chegando lá. Nós estamos nos últimos 7 anos do 8º silêncio. Estamos chegando. Né? Quando chegar no ano 2019, do calendário religioso, já é 2049. Porque o mundo está defasado há 30 anos. Então nós estaremos se aproximando do 9º silêncio. Um tempo que nós não podemos medir, né? Um tempo imponderável. Ou enfim, o ciclo das 7 trombetas é uma distância, são dimensões. Cada mensagem dessa é uma dimensão. O profeta é uma dimensão. Então ele é uma medida, ele é uma espécie de tempo. Se nós lemos 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nós vamos encontrar lá que não havia visão manifesta naqueles dias. E nós necessitamos das visões da palavra. Sem as visões da palavra, nós também podemos nos tornar uma denominação. E a Bíblia diz em Provérbios: não havendo profecia, o povo se corrompe. Como é que está o povo? Gentil aí, corrompido. Por quê? Não há profecia. Não há visão manifesta. Eles não veem nada, eles são cegos. Ora, se uma pessoa crê em Santíssima Trindade, ela está cega. Não existe 3 deuses. Existe um Deus que se manifestou em 3 dimensões: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o Senhor, o Filho é Jesus, e o Espírito Santo é Cristo. Então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. E nesse nome, devemos ser batizados. Não é assim? São assim do Senhor. Então, amados irmãos de Cristo, o trovão da voz de Deus está em plena manifestação. Se nós abrirmos o Apocalipse ali, capítulo 10, versículo 4, diz: quando João ouviu a voz dos 7 trovões e quis escrevê-los, Deus não permitiu. O Senhor Jesus Cristo não permitiu que ele escrevesse. Não, João, não escreva. Não escreva. Mas a gente vai lendo um pouquinho e vai entrando na dimensão. Chegamos a Apocalipse 10, 7, que diz lá,
Mas ouvindo a voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o segredo, aleluia, seria descortinado para os seus filhos. Então, nós não estamos na era dos servos, outra mentira, a era dos filhos. Quem são os servos? Aqueles que nos legaram a Escritura. Hoje, também ela está sendo deturpada, a gente veio conversando aí. Deturpada, estão inventando coisas, modificando a Escritura, para agradar ao romanismo. Essa é a verdade. Sabia disso aí? Para agradar ao romanismo, para agradar a grande prostituta. Não temos que agradar a ninguém, não. Nós temos que adorar o Senhor Deus, na beleza da sua santidade. Então, Deus tem se manifestado a seu meio. Portanto, é um tempo sem igual. Eu oro para as iluminações, sinto pesar, verdade. Homens que ocupam altar, buscando enriquecimento próprio, enganando pessoas que não têm conhecimento nenhum também. Eu chamo assim os despertadores da hora. E usando o nome de Jesus Cristo de forma profana e mentirosa. Dinheiro para Jesus. O Senhor não precisa de centavos, irmão. Vá lá, na boca daquele peixe, e traz a moeda. Ó, que Deus poderoso. Então, meus irmãos, as águas estão em plena conferência, ligando selos, as trompetas, esse tempo memorável. Época de moralidade, época que a mulher perdeu a vergonha e o pudor, o homem também. Se estão se depravando, por que perderam a vergonha? Mas é uma época, um momento áureo da revelação das Escrituras. Eu prefiro ser abandonado. Nunca Deus me abandonou. Eu fui que o mundo me critique, a congregação vai embora, não tem problema. Eu vou ficar com o Senhor Deus. Amém? Vamos ficar com Ele? Vamos. Porque Ele tem misericórdia de mim. O mundo não tem, gente. O homem tem misericórdia do outro. Mas Deus tem. Por isso que Davi falou, caia na mão de Deus, nunca na mão dos homens. Né? Porque o Senhor vai ter misericórdia de mim. Mas o homem não. E Davi ficou com o Senhor. Então, nós somos os judeus espirituais desta hora. Nós temos o privilégio, meus irmãos, da graça da revelação. Servo, o último servo crente foi João, quando escreveu o Apocalipse. Ele serve, aquele serve. Ora, Jó, quando houve aquelas suas conferências, e Satanás chegou ali, capítulo 1 e 2 de Jó. Satanás chegou e o Senhor Jesus Cristo perguntou para ele. Ali estava na dimensão de pai, né? Como o pai perguntou para ele: não, tu vem, Satanás, de rodear a terra. Viste na terra meu servo Jó? Ora, ele estava com os filhos e o servo estava na terra. Duas dimensões, gente. E Paulo, adelado, vê essa hora nós estamos vivendo. Presta bem atenção no que eu estou falando, isso aqui é muito profundo. E essa mensagem não se capta pela inteligência comum, não. Nós temos a mente de Cristo. É ela que faz a gente entender espiritualmente a mensagem. A nossa mente carnal atrapalha. Ela atrapalha. Então veja, Paulo queria ver essa hora. Nós não somos servos, irmão. Não, nós somos filhos. E o filho desfruta o quê? Daquilo que o servo traz. Você tem um funcionário e ele está trabalhando ali na empresa, produzindo. Para quê? Para beneficiar os seus filhos. O filho do patrão. Não é assim? Ele serve aquele homem, né? Mas não é filho, ele é um servidor. Assim foi esse que escreveram a Escritura. Nos serviram, nos legaram essa dádiva celestial, que é a Escritura Sagrada. Então, vamos um pouco mais para frente. Abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Atos dos Apóstolos 17, 11. Ora, esses foram mais novos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando
Cada dia nas Escrituras, se as coisas eram assim. Você não pode exercer algo porque um pastor falou. Você não pode exercer algo porque o bispo tal disse, o Papa anunciou. Não! Você tem que exercer algo quando Velho e Novo Testamento falam a mesma coisa. Quando a imagem te revela para enxergar a sombra, e o velho é a imagem, o novo é a sombra, e os dois se completam. Então, nós podemos dizer, assim diz o Senhor. Então, meus irmãos, aqui temos algo glorioso, usando as Escrituras através do Urim. E o que significa Urim? Luz da revelação. E se as luzes da revelação, nós não podemos fazer nada. E onde está a luz da revelação? A Escritura. Homem nenhum interpreta a Escritura? Não. Deus interpreta e revela através de um profeta. Amém? Deus que revela ao profeta a Escritura. Nós não temos capacidade para interpretar a Escritura. Porque tem tantas denominações, cada um interpreta de um jeito. Não é? Então, surgem N tipos de comunidade de fé. Mas quando Deus levanta um profeta, e esse profeta ele revela a Escritura, aí o espírito daquela comunidade, de cada pessoa daquela comunidade, é ordenado de acordo com a Escritura. Ora, no disco da nossa bandeira está escrito uma frase positivista: ordem e progresso. Embaixo dela, desordem e progresso. E nem a bandeira brasileira eles honram. E é bíblico usar a bandeira da nossa pátria, que cada vez que eles paravam o acampamento, a primeira coisa que faziam, a bandeira da tribo. Entendeu? É bíblico. Bandeira é uma coisa extraordinária. Ela representa a pátria, o solo, a conquista, né, daquele povo. Então veja. Então nós temos, meus irmãos, nesse versículo, essa graça. Então nós temos o quê? A revelação projetada, a revelação do Senhor Deus. Por isso que eu falo, nós não somos evangélicos, nós não somos denominacionários, nós não somos religiosos, nós não somos assembleanos, nada dessas coisas. Nós somos cristãos da palavra. Não temos nada contra ninguém. Não somos também melhor que ninguém, mas nós queremos viver o assim diz o Senhor, e não o assim diz as igrejas que são bilhões na face da terra. Qual que nós vamos seguir essa noite? Só que na cidade nós temos quanto? 30 mil? 30 mil denominações. Onde que nós vamos? Não, irmão. Vá para a palavra. E onde que eu encontro essa palavra? Na Escritura. Através da mensagem profética. Viva o assim do Senhor. Amém. Esse é um tempo imponderável. Né? Um tempo que se conta, se pode contar. Então, meus irmãos, a visão manifesta, ela é formada de revelações e mais revelações. Uma revelação abre o entendimento para conhecermos a outra. E a Bíblia toda é um enigma formado de bilhões de enigmas. E Deus vai revelando a cada enigma. Enquanto Sansão não revelou o enigma, o inimigo não toma conhecimento. Agora Deus nos revela o enigma para nós vencermos o inimigo. Mas Sansão me contou o segredo. E aí fizeram, perfuraram os olhos dele, tantas coisas. Mas no último momento, Deus deu vitória para Sansão. Então nós temos um segredo, que diz Apocalipse 7, que nos dias da voz do sétimo anjo, o segredo seria revelado. E Deus revelou. Nós somos filhos de Deus. Mas para mim ser filho de Deus, eu tenho que receber um nome do meu Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. E como é que eu recebo o nome dele? Pelo batismo do nome do Senhor Jesus Cristo. Aí eu recebo um nome. Né? Um nome. Então, meus irmãos, eu já falei sobre os 8 silêncios em várias oportunidades aqui. Né? Nós estamos vivendo, como diz, o segundo ano, os últimos 7. Né? E nós temos a visão se manifestando. Agora, nesses 5 das trombetas, tem sido mensagens muito maravilhosas, né? Tem sido momentos gloriosos que nós temos vivido.
dentro dessa dimensão da soberba. São 483 mensagens, nós estamos indo na 44, terminando hoje, 44. Agora, o mundo religioso, ele é formado por deuses e mais deuses, não é assim? Eles clamam, né? Clamam a esses deuses. Os dons, né? Os dons manifestam, porque o dom não precisa de arrependimento. E entendem, quando o dom manifesta, que eles estão com a verdade, ou ali está a verdade. Não, o dom é sem arrependimento. Então é melhor nós temos frutos do que dons, porque o fruto só existe com arrependimento. E o dom sem arrependimento. Não é porque alguém fala outras línguas que ele tem o Espírito Santo. Isso é um engodo. Mentira. Né? Não é ter o Espírito Santo. É um dom que manifestou. Então, meus irmãos, e foram criando Deus, mais Deus, e Deus, e mais Deus. Aí eu pergunto, a que Deus você está servindo? Qual é o seu Deus? Eu vejo todo mundo clamar a Deus, mas uma coisa eu não entendo. Eles clamam um Deus verdadeiro e cultuam o Deus da mentira. Mas se você guarda um domingo, você está cultuando o Deus da mentira, não é não? Se você faz uma ceia com pão levedado, você está cultuando o Deus da mentira. Se você não vai passar no nome do Pai, do Espírito Santo, Deus da mentira. Se você guarda o sábado religioso, Deus da mentira. Mas que Deus você está servindo? Hein? Qual é teu Deus? Ô meu irmão, ô minha irmã, esse Deus deles não pode abençoar nem salvar. Mas ele se faz poderoso, ele se faz tão espiritual e enganoso. O Deus verdadeiro requer obediência, renúncia, perdão, revelação das Escrituras. Você conversa com essas pessoas que se dizem cristãs, não estão enxergando um pau dentro do nariz, nada. E debaixo de mão de homens inescrupulosos, tomando o dinheiro deles dia e noite, tomando o suor da pessoa. Perdão. É a verdade, é ou não é? Dói, mas é verdade. Comerciante da fé. Irmão, Deus não concede visões para impiedade. Não se dá pérola a porcos. Verdade. Eles não têm visões, mas tem um dom. Mas Deus permite isso para que creiam na mentira e sejam julgados por ter desprezado a verdade. Deus é Deus. Deus é impecável. Né? Deus é que detém o rumo das coisas. Mas Deus revela única e exclusivamente ao eleito e ao chamado. Deus não restaura o filho do diabo. Agora, amados irmãos em Cristo, enfim, Deus está preparando a noiva do Cordeiro. A noiva está sendo preparada para o arrebatamento. E quando entrar o último eleito, Deus a raptará. O Senhor a raptará. E a Bíblia diz que o Senhor vem nas nuvens. As nuvens somos nós, meus irmãos. E Ele tem vindo a nós. É Deus em carne sobre a terra. A mensagem é Deus caminhando entre nós. Amém, irmãos? É verdade. Nós não somos enganados. Ainda a nossa carne tem nos atrapalhado. Ela atrapalha. Ela é a nossa grande inimiga. Enquanto estivermos nesse princípio carnal, estaremos sujeitos a paixões. Elias falou isso, foi? Através do Espírito. Paixões. Mas sempre creia, eu quero mudar, eu quero melhorar. Então não vivemos sábados religiosos, não, vivemos sábado espiritual. Para eles hoje é terça-feira ainda. A Bíblia diz que quando escurece, nova data. Hoje é sábado
Senhor, o sábio espiritual. Nós não servimos a Deus em espírito e na carne. Não, somente no espírito. Somente Israel pode servir a Deus na carne e no espírito. Nós, não. Nós somos muito gentios, bem diferente. Então, amados, nós somos a dimensão do segredo de Deus. A ciência está completamente perdida. A medicina dominada por cada bactéria que sai. Cada vez surge uma bactéria maior que a anterior, dominando o conhecimento da medicina. E onde está o segredo para resolver essa situação? Os filhos. Eu já disse aqui várias vezes. Não segura a criança, ele não sabe o que faz, o adulto sabe. Então, gente, nós somos o segredo. Porque lá em Jó, Deus estava com os filhos de Jó na terra. E Satanás foi até Jó, porque ele entendeu que o servo é o segredo. Não, o segredo é o filho. O filho que é o grande segredo. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu o seu filho amado. O filho sempre foi o segredo. E Satanás se revoltou contra o filho, que ali está o segredo. O que é Jesus? O vestido carnal, né, que abrigou o Cristo de Deus. Isso que significa Jesus. Vestido, é o nome do vestido carnal. Como eu chamo de José Bonifácio? É o nome do meu vestido carnal. Mas o meu espírito tem um outro nome. O teu espírito tem outro nome. E só aquele que recebe o nome é que sabe o nome. Está lá em Apocalipse. Mas, amados, irmãos em Cristo, agora, vejam bem, nós somos parte desse tempo empoderado. Nós somos uma parte da noiva de Cristo. E além disso, há os chamados. Lembre-se que sempre existe na igreja, mas existe a noiva. Quando o homem escolhe uma mulher para ser esposa dele, ela é noiva. E quando vê os filhos, eles são os chamados. Aí você tem eleitos chamados, o reino dos sete céus. Amém? É isso que nós temos que viver. Né? Então a noiva, ela não vive em templos feitos tipo mãos humanas. Não. Ele não está no templo maior. Nós estamos no templo maior, que é nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso altar, onde nós ali chegamos, porque ele falou: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ora, não adianta lançar minha ansiedade no altar feito por mão de homem. Não, eu tenho que lançar minha ansiedade no Senhor. Ele é o meu altar, teu altar, o nosso altar. Ele é o nosso templo, e nós também somos templo. 1 Coríntios 19, vós sois templo de Deus. Amém? Porque ele habita em nós. Né? Então a bênção apostólica das bodas mostra isso claramente, meus irmãos. Né? Não há porquê devagar em pensamentos, em mais pensamentos, em ideias, em mais ideias. Não, vamos permanecer no nosso posto de serviço, crendo. Faça como Moisés. Creu, seguiu em frente. Sadraque, Mesaque e Abednego creram, venceram. E nós também venceremos. Então nós temos que ficar no nosso posto, buscando diuturnamente, isto é, noite e dia, o aprimoramento espiritual. Perde-se tempo com muita bobagem, perde-se tempo com tanta tolice, e não se procura aprimorar o conhecimento, né, de Deus. Amós 3,7, o que fala? Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ora, se ele revela o segredo aos profetas, que são servos, e esses servos colocaram isso na Escritura, ora, meu irmão, você também que Deus vai nos revelar. Amém? Olha o que está aqui, mano. Acabamos de ler. Então isso vem revelar que o tempo empoderado está onde? Na própria Escritura. Bom, então nós vamos cair, ou nós vamos entrar na dimensão que entrou aquela mulher, a rainha de Sabá. Ora, não me disseram nem a metade. Ô irmão, os irmãos já notaram quando a gente está terminando as vestas, acho que agora não tem mais nada, né? Já surgiu
483 mensagens, estão indo. Parece que não tem mais nada. Tem, irmão. Há muita coisa que não sabemos. E Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz, lá diz, sobre isso. Que a revelação é para nós, para cumprir todas as palavras da lei. Está escrito certo. Lá, Deuteronômio 29, 29. Diz assim, as coisas encobertas são do Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, para cumprirmos toda a palavra da lei. Ora, então Deus tem coisas encobertas ainda para nos mostrar. Então onde é que está o tempo empoderado? Na Escritura. Ora, então nós temos que conhecer melhor Abraão. Nós temos que meditar mais na restauração de Abraão. Mas virou um menino. Ele não podia gerar filhos, não é? Quando Isaac veio, filho da promessa, ele estava com 100 anos, Ismael um pouco antes, né? Quando ele estava com 83. Mas depois que veio Ismael, não veio Isaac, filho da promessa? Sim. Depois ele não casou com Quetura, não vieram mais 6 filhos. Ué, Abraão foi restaurado. Que tempo é esse? Nós temos que conhecer mais Abraão, grande profeta, pai da nossa fé. Mas um detalhe, Abraão não tirou o povo do Egito e levou para Canaã, mas ele anunciou que o povo ia ficar lá. 400 anos ficaria ali. E depois passou 30 a defasar do tempo de hoje. Eles ficaram 430 anos. Então, o tempo empoderado está na própria Escritura. Bom, assim sendo, olha só o que eu vou dizer aqui agora. Nós temos que olhar para Moisés. Por que olhar para Moisés? Porque Moisés é o parâmetro do arrebatamento. Com Moisés surgiram alguns sinais. Com Moisés vieram as pragas. Você distrai com criança, ela sobe, você fica. Então, olha bem, Moisés é um parâmetro. Porque Moisés foi quem tirou o povo do Egito, do mundanismo. Atravessou um deserto por 40 anos. O que é deserto? Sair da sociedade. Sair da sociedade. Tem gente que vem para a fé, só não quer largar o pai. Vem para a fé, mas não quer deixar as coisas. Não, Moisés foi para o deserto. Deserto. Saiu da sociedade. E ele poderia ser o próximo governante. Seria ele. Bom, tem conhecimento, capacidade, inteligente. Né? Não. Então, mas Moisés, ele é o parâmetro. Porque ele escreveu de Jesus Cristo. Está lá em São João 5, 45 até o 47. Se vós crês em Moisés, temos que crer em mim. Porque de mim escreveu Moisés. Mas se não crê em Moisés, como crerão nas minhas palavras? Você pode crer em Jesus se você não crê em Moisés. Então como é que eu posso conhecer Jesus? Moisés. Se Moisés escreveu de Jesus, ele falou sobre nascimento, ele falou sobre a infância, ele falou sobre a juventude, ele falou sobre crucificação, ressurreição. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, oh, aleluia, revelam quem é o Senhor Jesus Cristo. Então você vai enxergar isso. Luz. Gênesis 1. Haja luz, houve luz. Haja luz, houve luz. Então, a voz nossa é luz. A luz, ela cria. Houve um caso em Brasília, um avião que levantou voo, e o som quebrou os vidros de vários ministérios ali. Som quebrando vidro. Olha, então essa esperança foi construída como? Pela palavra som. Som constrói e destrói. É outra verdade? Ela. Som constrói e destrói. Então veja, meus irmãos em Cristo. Então se ele escreveu sobre Jesus, é claro que nós vamos mostrar a revelação dele nos escritos de Moisés. E todos os outros que
escreveram, precisam de Moisés. Precisam da lei moral. Ou melhor, precisaram da lei moral. Porque a lei moral deu luz à lei cerimonial. E a lei cerimonial deu luz à lei sacrificial. É uma sequência. E os outros profetas não podem sair da lei moral. Não, todos estão ali na lei moral. Nós não podemos fugir da lei moral. O decálogo, os 10 mandamentos, de forma nenhuma. Ali está tudo. Ali é, como assim diz o Senhor. Agora, meus irmãos em Cristo, nós podemos falar, citar, que o Velho Testamento, que é a imagem, e o Novo Testamento, que é a sombra, são formados de dimensões e mais dimensões. Se você pegar uma lanterna e colocar na direção dos teus olhos, você vai ficar cego, você não vai enxergar nada, é uma luz fraquinha. Mas se você colocar a luz na lanterna à sua frente, seguir a luz, você vai longe e não perde a direção. Então, essa mensagem, ela cega o mundo e abre o caminho para nós. Quando Moisés foi atravessar o mar, o que aconteceu? O anjo estava atrás de Moisés. Quando o anjo estava atrás de Moisés, era luz para Moisés, né? E cegueira para o inimigo. Depois o anjo foi à frente e Moisés seguiu aquela luz. A luz iluminou e depois foi o guia de Moisés. O anjo foi à frente e o inimigo foi derrotado. Amados irmãos em Cristo, e nós temos essa luz, né? Então, evidentemente que Moisés é um dos maiores parâmetros do tempo imponderável, porque ele saiu do Egito e levou o povo para Canaã, mas ele não entrou em Canaã, ele ficou lá no Monte Nebo, porque em certa oportunidade ele falar com a pedra, ele pegou e bateu na pedra, ele se obedeceu ao Senhor Deus, ele se irritou, ele não pecou, ele falhou, ele errou, mas não pecou. E quando chegou ali, Deus o arrebatou. Mas quando ele abateu 17, quem está lá? Moisés e Elias. Moisés nunca sofreu a morte física, nem Elias. Eles foram arrebatados corporalmente pelo Senhor. Amados irmãos em Cristo. Então, em Moisés, eu posso encontrar as dimensões relativas ao arrebatamento. Eu preciso meditar mais em Moisés. Eu tenho que olhar mais para Moisés. Mas Moisés teve um sucessor, que era Josué. Josué que entrou na terra prometida. Mas Moisés tinha um sinal. A mão esquerda de Moisés não estava de cor. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. A mão continua mudando de cor? Continua. Então, se a mão continua mudando de cor, que parêntese? Lá de Moisés. No dia de Moisés, quando ele saiu, não foram pragas e mais pragas? Doenças e mais doenças? Enfermidades e mais enfermidades? Como é que é agora? A mão está mudando de cor, cada dia surge uma, pode estar de quê? Ebola, como é que é o nome daquilo? Está de ebola. O diabo está fazendo da sua lá na África, nesse país? Porque é um espírito de demônio que faz isso. Então, meus irmãos, mas é dia de Moisés, e eu vejo algumas pessoas, né, sem conhecimento, dizer, isso é coisa de Moisés. Rapaz, a grande coisa de Moisés foi trazer uma grande verdade para nós, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu creio ainda que nós temos que conhecer muito sobre Moisés, meditar muito sobre Josué, né? Porque a lua e o sol pararam com Josué, o grande sinal. Então o grande sinal é a paralisação da lua e do sol. E o que é a lua? O templo da igreja. O que é sol? O templo do Senhor. Parou para ouvir um profeta. Então, enquanto a noiva não parar para ouvir o profeta, ela pode ser arrebatada. O irmão Branham dizia que naquela época ele pregava, que ele começou, ele não começa a mensagem, ele dizia, nós temos muita fé para a cura de um câncer, como havia cura de câncer naqueles dias. Nós temos muita fé para ter isso, aquilo, mas nós não temos ainda a fé do rápido. Nós não temos essa fé ainda, porque vai vir um homem, um irmão, humilde. Ele vem com a voz dos louvores. Ele diz lá no parágrafo 186
do sétimo selo, que os líderes estavam contados, mas que ele queria entregar a espada ao outro que fosse verdadeiro, honesto e prosseguisse. Ele falava do prosseguimento da mensagem. Ele falava de um Josué. Aleluia! Então, amados irmãos, nós estamos na dimensão de Josué. A mensagem de Josué é parâmetro para nós. Ela não é a mensagem de hoje, mas ela é parâmetro, ela é fundamento, ela é base. E qual foi a primeira cidade que Josué chegou e tomou conta? Jericó. E que estava no mundo de Jericó? Rabi. Que é Rabi? A noiva. Aleluia! A noiva. Estava ali. Oh, meu Deus, é um tipo de noiva. Então nós temos que conhecer mais Elias. Enfim, nós temos que meditar nas Escrituras. Não é não? O resumo de tudo que nós estamos falando. Não? Agora, e Elias? Elias é uma coisa extraordinária. Pega em Mateus capítulo 27, 47, que está escrito. E alguns que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. Por que eles falam que ele chama por Elias? Porque Elias faz parte do tempo imponderável. Como que foi o tempo de Elias? Elias foi um dos maiores profetas que colocaram o pé sobre a terra. Eliseu queria a porção dobrada do Espírito e recebeu. Assim como Elias atravessou o Jordão a seco, Eliseu também passou. Amados, a gente tem que meditar nessas coisas. Nós temos que meditar nessas passagens e ver o tempo nosso. Mas naquela hora com Jesus, eles estavam zombando de Jesus, chegaram a dizer: quem sabe, Elias, vem livrá-lo. Aí veja a profundidade, o valor e a importância de Elias. O mundo religioso chegou a essa conclusão. Né? Então eles zombavam. Então Elias, o tisbita, é outro grande parâmetro. Nós não podemos esquecer de Elias. Então seria bom recordarmos aquela mensagem que eu preguei sobre Elias. Eu vou trazer para nós meditarmos um dia. Nós vamos meditar nisso. E Gênesis 6,3, eu quero uma informação muito importante para nós. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Aqui. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para ser como homem, porque ele andei a carne, porém os seus dias serão 120 anos. Qual foi o tempo de Moisés? 120 anos. Que tempo é esse? O tempo do profeta. Esse é o tempo do profeta. E Moisés viveu 120 anos. Já Abraão viveu 175 anos. Mas Abraão não é o profeta que trouxe o povo do Egito, pegou o povo do Egito e levou para Canaã. Não. Abraão veio trazer a Bíblia para nós, que são, que nós vemos acima de nós aí, o zodíaco todo, a Bíblia de Abraão. Porque a Bíblia de Abraão é ela que governa o mundo, claro, através de Deus. Você não pode plantar fora das estações, você não pode plantar fora do tempo lunar. Os antigos tinham muita habilidade nisso, hoje não, está tudo perdido. Não precisava de agrotóxicos, nada, desde que plantasse dentro do tempo. Bom, e honrasse a Deus, e a terra produzia. Né? Então Abraão viveu 175 anos, mas ele não é o tempo de dimensão profética para arrebatamento. Então o tempo é Moisés, seis meia hora de silêncio, que cada meia hora são 20 anos, ele viveu 6 meia hora, quase meia hora de silêncio. Moisés. Então ele é um parâmetro para nós. Não podemos ser Jacó, né? Porque Jacó, quando chegou no Egito, estava com 117 anos, perdeu 130, e ele viveu 17 anos no Egito, 147, mas ele é o tempo da pirâmide. Então, mas nós temos que ligar esses pontos, essas ideias, esses fatos, tudo, para entendermos a hora que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos atravessando. Mas Moisés é o grande indicativo, né? Moisés. Vamos ler São João 5,45, como eu falei, 5,45 até o 47. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos
nos acusam, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós crês em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creis nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés escreveu sobre a infância, mocidade, vida adulta, crucificação, ressurreição e eternidade do Senhor. Moisés conheceu o Senhor cara a cara. Falava com Deus cara a cara. Moisés. Então, meus irmãos, esse Deus tão desconhecido no mundo religioso político, né, tem sido revelado nesses dias nos nossos corações. E nós temos que agradecer a Deus por essas revelações. O calendário foi exercido por Moisés, porque foi em Moisés, meus irmãos, que se deu início a esse calendário que Deus revelou para ele. Nesse mês que vós saís do Egito, é a Bíblia, é o primeiro mês do ano. Está lá em Êxodo 12 e também no capítulo 13 de Êxodo. Então, o tempo lunar é o tempo da igreja, o tempo da noiva. Agora notem que os magos chegaram até Jesus pelo tempo da estrela, ou seja, o tempo do profeta. E o tempo solar é o tempo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já o tempo da vida é a dimensão da eternidade. E o tempo sabático, aleluia, é o tempo da restauração, o tempo da revelação. E graças a Deus nós vivemos isso. E perceba que o tempo sabático está dentro do tempo lunar. E o tempo lunar dentro do tempo solar. E o tempo solar igual ao tempo da vida. Nós temos que meditar nessas coisas. São 5 tempos, no qual que ele vem. Ó, guardai, para que a sua fogo seja no sábado e nem no inverno. Não é assim que está escrito? Cuidado. Então, meus irmãos, em Cristo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Já estou terminando essa mensagem. Vamos aqui para Abacuque 2, 3. Olha o que ele fala aqui, meus irmãos. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Aqui. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Está falando do tempo do fim. Espera. Porque o novo silêncio que nós vamos viver, o novo silêncio, nós não sabemos que tempo é esse. Qual o tempo que foi da restauração de Abraão? Nós não sabemos. Qual foi o tempo que Paulo ficou arrebatado até o terceiro céu? Não sabemos. Qual foi o tempo que Jesus desceu e pregou aos espíritos presos em cadeia? Que tempo é esse? Que tempo é esse? Então, mas Deus nos dá algumas informações. A volta vai ser como os dias de Noé: casavam e davam-se em casamento. Como é que é hoje? Casam e dão em casamento. Porque os casamentos não duram quase nada. Casa e se dá em casamento. Não é contínuo. Casamento hoje em dia é efêmero, dura pouco. Morre no nascedor. Dias de Noé. Né? Dias de Nó. Então, como é que está o mundo hoje? Dias de Moisés. Prostituição, imoralidade, drogas e tantas coisas. Deuses e mais deuses. Mas digo, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe no seu grande amor, que a sua paz esteja nos nossos corações, e creia, meus irmãos, nós somos a geração do arrebatamento. Amém? Fiquemos em pé, em nome do Senhor. E que essa paz bendita possa reinar no teu, no meu, no nosso coração. Vamos aqui meditar em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. E assim diz a Escritura, 6 de Números, versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim por o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E Jesus disse que dos dois povos foi um só povo, ocupando a paz da separação. Então nós também somos parte do povo de Israel. Nunca esqueça de orar pela cidade de Jerusalém. Amém? Amém. Paz seja convosco. Amém. Vamos em paz. E que o Senhor Deus nos abençoe e tenha uma boa noite. Amém.